Fala aí galera, tranquilo? Meu nome é Humberto, eu sou professor de Física e hoje a gente vai conversar sobre espelhos esféricos. Na última aula a gente viu os espelhos planos, que são aqueles mais comuns que a gente tem, por exemplo, no nosso banheiro. E hoje a gente vai ver outros dois tipos de espelho, que são côncavo e convexo. E para isso, vamos imaginar uma esfera espelhada, tanto internamente quanto externamente. E agora a gente precisa determinar alguns pontos muito importantes para o nosso estudo dos espelhos esféricos. E o primeiro deles é o centro, que fica bem no centro de onde originou essa calotinha espelhada. E o segundo ponto é o foco. O foco tem o comprimento metade do raio, então ele vai ficar ali bem no meio entre o centro e o espelho. E o terceiro ponto é o que a gente chama de vértice. O vértice é o pontinho que passa por essa reta aí que a gente chama de eixo principal e que está colado ao espelho. E aí, para a gente determinar se o espelho é côncavo ou convexo, a gente tem que olhar qual é o mundo real, ou seja, de onde os raios estão vindo. E quando esses raios estão vindo do mesmo lado que tem o centro, a gente vai chamar esse espelho de côncavo. E quando esses raios estão vindo do lado que não tem o centro, a gente vai chamar eles de convexo. E antes da gente saber como é que as imagens são formadas nesses espelhos, a gente precisa entender como é que os raios se comportam quando eles refletem nesses espelhos. Então agora a gente vai ver os raios notáveis. E o primeiro raio vai ser quando a gente incide ele no vértice. E a gente vai perceber que o ângulo formado entre o raio incidente com o eixo principal é igual ao ângulo formado com o raio refletido e o eixo principal. Já o segundo raio é quando a gente incide ele paralelamente a esse meu eixo principal. Ele vai ser refletido direto no foco. E o inverso também vai acontecer. Se a gente incidir um raio no foco, ele vai sair paralelamente. Já o nosso terceiro raio notável é quando a gente incide ele na direção do centro. E a reflexão dele vai ser também na direção do centro. Bom, seguindo esse padrão dos raios, agora vamos entender como é que as imagens são formadas. E para a primeira formação de imagem em um espelho esférico, a gente vai imaginar que o nosso objeto está antes do centro de um espelho côncavo. E para a gente descobrir onde é que a imagem vai ser formada, a gente precisa pensar que esse objeto está emitindo dois raios notáveis de luz. E o primeiro deles vai ser paralelamente ao meu eixo principal. E quando ele incide no espelho, ele é refletido direto no foco. Já o segundo raio, a gente pode pensar que ele está sendo emitido na direção do foco. Então ele vai ser refletido paralelamente ao meu eixo. E a formação dessa imagem vai se dar no cruzamento desses dois raios refletidos. E quando a gente desenha essa imagem, a gente vai perceber que ela é real, menor e invertida. Real porque ela não está sendo formada atrás do espelho. Menor porque ela é menor do que o nosso objeto. E invertida porque ela não está situada acima do eixo principal. Já no nosso segundo caso, a gente vai colocar o objeto em cima do centro. E o primeiro raio, de novo, vai ser paralelamente ao meu eixo principal. Então ele vai ser refletido no foco. E o segundo raio, de novo, vai ser jogado no foco e refletido paralelamente ao meu eixo principal. E como da última vez, a nossa imagem vai ser formada no cruzamento desses raios refletidos. Então ela vai ser real, igual e invertida. Dessa vez, o igual é por conta do tamanho da imagem, que é igual ao tamanho do objeto. Já o nosso terceiro caso é quando o objeto está entre o centro e o foco de um espelho côncavo. E de novo a gente vai emitir os mesmos dois raios. O primeiro paralelamente ao meu eixo principal, sendo refletido no foco, e o segundo sendo jogado no foco e refletido paralelamente ao meu eixo principal. E o cruzamento desses dois raios refletidos se dá antes do centro, e a imagem vai ser real, maior e invertida. E agora nós temos o caso em que o objeto está em cima do foco. E como nos casos anteriores, a gente vai emitir dois raios desse nosso objeto para serem refletidos no espelho. O primeiro, paralelo ao meu eixo principal, sendo refletido no foco, e o segundo agora a gente vai jogar no vértice, e ele vai sair com a mesma angulação em que ele foi incidido. E percebe agora que esses dois raios refletidos, eles não se encontram, eles vão sair paralelos. E mesmo que a gente projete esses raios refletidos para dentro do espelho, eles não vão se encontrar. E é nesse caso em que a gente diz que a imagem é imprópria. Ou seja, a gente não tem uma formação de imagem. E o nosso quinto e último caso em um espelho côncavo
é quando o nosso objeto está entre o foco e o vértice. E de novo a gente vai jogar os mesmos dois raios que a gente jogou no caso anterior. O primeiro, paralelamente ao meu eixo principal, sendo refletido no foco, e o segundo sendo jogado direto no vértice e refletido com a mesma angulação em que ele incidiu. Nesse caso, de novo, os nossos raios não vão se encontrar no nosso mundo real, mas se a gente prolongar esses raios, a gente percebe que eles se encontram dentro do espelho, e por isso a imagem formada vai ser virtual. E percebe também que a imagem é maior e direita porque ele está acima do meu eixo principal, assim como o nosso objeto. E agora no nosso último espelho, que é o convexo, a gente vai ter um caso muito especial, porque toda a imagem formada nesse tipo de espelho vai ser igual. Se a gente incidir um raio paralelamente ao meu eixo principal, ele vai ser refletido na direção do foco. E se a gente incidir um raio no vértice, ele vai sair com o mesmo ângulo em que ele incidiu. Fazendo o prolongamento desses raios refletidos para dentro do espelho, a gente percebe que os raios vão se encontrar, formando sempre uma imagem virtual menor e direita. Por conta dessa formação de imagem nesse espelho convexo, a gente vai ter um ganho do nosso campo visual. E isso faz com que esse tipo de espelho seja amplamente utilizado quando a gente quer uma maior visibilidade. Por exemplo, nos retrovisores de carros. E agora que a gente já viu como se forma graficamente essas imagens, vamos dar um pouquinho mais de um estudo matemático para isso. Vamos ver como é que a gente forma essas imagens matematicamente. E para isso, a gente precisa adotar um referencial gaussiano. Se eu disser, por exemplo, que para a esquerda e para cima, nessa configuração aqui, são sentidos positivos, então a gente vai ter que o tamanho do nosso objeto e da imagem vão ser positivos, e a distância do objeto ao espelho é positiva e a distância da imagem ao espelho é negativa. Pegando essas posições e esse referencial gaussiano, a gente consegue tirar algumas relações entre foco e as posições desses meus objetos. E nessa hora eu preciso que você acredite muito em mim, porque essas relações vêm de semelhanças de triângulo, que é algo um pouco complicado de demonstrar ainda mais virtualmente. Então quero que você acredite em mim agora. E a equação de Gauss diz que o inverso do foco vai ser igual à soma do inverso das posições da imagem e do objeto. Pegou a ideia? É só isso que diz a equação de Gauss pra gente. Mas, de novo, eu quero que você acredite em mim, porque isso é verdade e isso sai por semelhança de triângulo, beleza? E além dessas posições, a gente consegue determinar também o aumento linear por semelhança de triângulo. Como assim aumento linear? Se liga só, se eu falar para você que o nosso objeto tem, por exemplo, 2 metros e a nossa imagem tem 4 metros, e eu perguntar para você de quanto foi esse aumento linear, você intuitivamente vai me dizer que foi de 2 vezes. E como é que você fez isso? No final das contas, você só dividiu 4 por 2. E é justamente essa a definição de aumento linear. Você dividir o tamanho da imagem pelo tamanho do meu objeto. E essa outra partezinha da equação é da onde a gente tira por semelhança de triângulo. Show? Bom, galera, é isso. Eu sei que essa aula é curtinha e densa ao mesmo tempo, porque a gente começa a ver um monte de formação de imagem, espelho côncavo e convexo, e por isso, presta atenção. Se eu fosse você, eu desenharia tudo isso que eu fiz para vocês aí no papel, porque aí iria fixar melhor. Já, abração e até a próxima!